pouquinho sobre o pensamento evolutivo. A gente já veio trabalhando essa ideia anteriormente, nós já comentamos um pouquinho sobre Lamarck, já comentamos um pouquinho sobre Darwin. Agora a gente vai só concluir essa parte do pensamento evolutivo, tá? Então peguem a apostila 3, abram lá na apostila 178, tá bom? O pensamento evolutivo, ele traz, então, como que ocorreu a evolução das espécies, segundo alguns pesquisadores, bastante importantes, tá? Um deles é Lamarck. Lamarck, ele introduziu o conceito de transformismo, tá? Ele fez diversos estudos geológicos que indicavam que a Terra teria sofrido muitas mudanças no decorrer do tempo. Em sua teoria, os seres vivos eles se transformariam em resposta a essas modificações até atingirem uma condição de vida favorável, tá? A teoria proposta por Lamarck se apoiava em 4 leis, bastante aceitas na época em que ele apresentou essa teoria, tá? A primeira lei, ela fala que a vida tem uma força que faz com que ao longo do desenvolvimento da vida do indivíduo, ela aumente a sua complexidade. Essa força, ela que causa o desenvolvimento do ser vivo do ovo até seu desenvolvimento à fase adulta, tá? A segunda lei que Lamarck dizia é que uma nova parte, um novo órgão poderia surgir no nosso corpo de acordo com as necessidades do momento. Então, se eu precisasse que desenvolvesse em mim mais um dedo, esse dedo surgiria no meu organismo de acordo com a necessidade do momento, tá? A terceira lei conhecida na proposta de Lamarck é a lei do uso-desuso. O que dizia essa lei? Que quanto mais você usasse um órgão ou uma parte do seu corpo, mais desenvolvida seria esse órgão, tá? E em contrapartida, quanto menos você usasse, essa parte iria se atrofiando, até o momento que ela desapareceria, tá? E a última lei que embasava a sua teoria é com relação à transmissão dos caracteres adquiridos. E para ele, tudo que você adquiria durante a sua vida, depois ela seria transmitida para os seus filhos. Bom, se você fizesse uma tatuagem, o seu filho nasceria com uma tatuagem. Se você cortasse um braço, o seu filho nasceria sem esse braço, tá? Então, isso é a teoria, é a quarta lei que Lamarck propôs. Só que nessa época, ainda não se conhecia os mecanismos relacionados à hereditariedade, tá? Por quê? Isso só foi desvendado depois no século XX com o conhecimento do DNA, né? E aí descobriram que a transmissão dos caracteres acontecia através dos genes, tá? Essas pesquisas descobriram que os mecanismos de herança biológica não era adquirido durante a vida. A principal modo de transmissão é a herança aos descendentes, então é a sua carga genética. E absolutamente, se você cortar o seu dedo, seu filho não vai nascer sem o dedo, né? Embora, para o contexto histórico, as propostas feitas por Lamarck tenha sido muito importante, elas não eram o suficiente para explicar a mudança evolutiva nas espécies, tá? Mas aí, em 1858, né, veio Darwin realmente com a teoria da evolução. Darwin, ele estudou por muitos anos a história natural, os quais serviram como base para a formação da sua teoria amplamente aceita na comunidade científica, né? Então, Darwin, nessa sua teoria, ele propôs o quê? A seleção natural. E o que quer dizer essa seleção natural? Que o mais apto sempre vai sobreviver ao meio. Aquele mais adaptado é o que vai sobreviver ao meio. Aquele que é menos adaptado, ele vai morrer e até mesmo ser extinto, tá? Darwin publicou um livro muito importante
que falava sobre a origem das espécies, tá? O que eu vou querer que vocês façam pra mim agora, tá? Eu quero que vocês coloquem aí no caderninho de vocês as principais características da teoria de Lamarck. Eu quero que vocês coloquem as principais características da teoria de Darwin. E depois eu quero que vocês pontuem as diferenças entre elas, tá? Então, vocês vão fazer isso pra mim. Vocês vão colocar no caderninho, me mandar a foto, belezinha lá, né? Com as principais, as principais partes da teoria de Lamarck e as principais partes da teoria de Darwin. E aí vocês vão pontuar as diferenças entre elas. Pessoal, vocês sabem que eu tô na fazenda, né? Tá todo mundo trabalhando aqui ainda, por isso que às vezes vai aparecer barulhos de trator, enfim, tá bom? Então vocês vão escrever pra mim as principais partes da teoria de Lamarck, as principais partes da teoria de Darwin e vão pontuar as diferenças entre elas, tá? Isso é a primeira parte que vocês vão fazer dessa aula pra mim, ok? A segunda parte, vocês vão fazer uma pesquisa de vocabulário e vão escrever pra mim o significado de cada uma das palavrinhas que eu vou colocar aqui no quadro pra vocês também. Bom, e aí vocês vão pesquisar pra mim o significado da palavrinha variabilidade, reprodução, hereditariedade e seleção natural. Tudo isso no caderninho de vocês para essa aula, tá? Aí, de tarefa, que vai ficar até a próxima aula para vocês me enviarem as fotos do jeito que eu orientei vocês, coloquem sobre uma superfície plana, tirem a imagem de cima para que eu possa ler as atividades de vocês, tá? Então, vocês vão fazer para mim de tarefa, aqui, tarefinha, os exercícios da página 184, 185, 186, 186, na verdade, vocês não precisam fazer ele, porque é um jogo e não tem necessidade de vocês estarem fazendo ele pra mim não, tá bom? Então, vocês vão fazer daí os exercícios da página 188 e o para conferir da página 189. Compreendido? Então, o que vocês vão fazer pra mim nesse momento? Vão pontuar as principais características da teoria de Lamarck, pontuar as principais características da teoria de Darwin e depois anotar as principais diferenças entre uma e outra. Primeira parte. Segunda parte, vocês vão pesquisar o significado dessas palavrinhas aqui. Variabilidade, reprodução, hereditariedade e seleção natural. Terminou de fazer isso? Tira a foto do caderno e me envia, ok? Feito tudo isso, ainda dá tempo nessa aula, começa a fazer as atividades da apostila. Não deu tempo, vai começar a próxima aula, aí vai ficar de tarefa para vocês irem me enviando essas atividades, eu vou recebê-las até a nossa próxima aula. Mas terminou de fazer hoje, já me envia hoje, melhor ainda, tá bom? Não deixem acumular conteúdo, porque conforme vai acumulando conteúdo, depois vocês vão se perdendo aí e não vão conseguir me enviar tudo e vocês vão ficar com faltando nota, tá? Então, isso é o que nós temos para a aula de biologia de hoje. Conclusão da apostila 3 do primeiro bimestre. Nossa próxima aula, nós vamos trabalhar, então, a apostila do segundo bimestre. Combinado? Bom, lembrem-se que a primeira aula foi de química e vocês também têm uma tarefinha para estar me enviando. Beleza? Até a próxima!